Você acredita realmente na justiça de Deus ou acha que o universo conspira contra nós? Prepare-se para desafiar tudo o que sabe sobre sofrimento e recompensa. Em um mundo onde a maior tragédia se transforma em bênção inimaginável, revelaremos a história controversa de um homem que perdeu tudo e então ganhou o dobro. Fique comigo até o final e faremos uma linda oração juntos. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Você já passou por um dia onde tudo que conhecia foi subitamente destruído? Eu senti essa dor. Meu nome é Jó, e aqui compartilho a narrativa do meu sofrimento. Vivo na misteriosa terra de Uz, um lugar cujo paradeiro exato ninguém jamais soube. Fui tido como o homem mais próspero do Oriente, detentor de uma imensa riqueza. Meu patrimônio era vasto: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e uma multidão de servos. Fui também abençoado com 7 filhos e 3 filhas, vivendo sempre com profundo respeito pelo divino e evitando tudo que fosse maligno. Meus filhos gostavam de celebrar festas em suas casas, convidando as irmãs para se juntarem a eles em grandes banquetes. Após cada festa, eu sempre realizava um ritual de purificação ao amanhecer. Para cada um dos meus filhos, oferecia um sacrifício, temendo que talvez em seus corações pudessem ter cometido algum erro ou até mesmo blasfemado contra Deus em pensamento. Num dia trágico, durante um banquete na casa do meu primogênito, um sobrevivente veio correndo até mim. Ele informou que enquanto os bois aravam e os jumentos pastavam, fomos atacados pelos sabeus. Eles roubaram os animais e mataram os servos, restando apenas ele para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, chegou um segundo mensageiro, trazendo a terrível notícia de que um raio divino havia incendiado as ovelhas e os servos, sobrevivendo apenas ele para relatar o ocorrido. Antes que pudesse terminar, um terceiro mensageiro apareceu anunciando que os caldeus, em um ataque coordenado, capturaram os camelos e mataram os servos. Mais uma vez, ele era o único sobrevivente. Então, um quarto mensageiro veio me trazer a mais dolorosa notícia. Durante uma festa, um vento violento vindo do deserto atingiu a casa do meu filho mais velho, derrubando-a e matando todos os meus filhos e filhas presentes. Ele foi o único a escapar para me contar. Essa tragédia me abalou profundamente, deixando-me em estado de choque. Rasguei minhas vestes e raspei minha cabeça em sinal de luto, prostrando-me em dor e angústia, enfrentando o pior dos meus temores. Na minha dor, peguei um caco de cerâmica e sentei-me entre as ruínas, raspando minhas feridas. Minha esposa, consumida pela desgraça, desafiou-me: "Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre." Mas eu respondi: "Falas como uma tola. Receberemos o bem de Deus e não o mal." Mesmo diante de tamanha adversidade, não culpei a Deus nem pequei com minhas palavras. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam do meu sofrimento, vieram de suas casas para me consolar e prestar solidariedade. Homens de idade, eles mal me reconheceram de longe, tão desfigurado eu estava. Ao me verem, lamentaram em alta voz, rasgaram suas vestes e jogaram pó ao ar e sobre suas cabeças em sinal de luto. Sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, respeitando a profundidade da minha dor. Eu fui o primeiro a romper o silêncio, amaldiçoando o dia do meu nascimento. Disse: "Que desapareça o dia em que nasci e a noite que anunciou. Um menino foi concebido. Que esse dia se torne escuridão. Que Deus o esqueça e que nenhuma luz brilhe sobre ele." Minhas dúvidas sobre a existência aumentaram.
Por que continuar vivendo aqueles que estão em desespero, que desejam a morte, mas ela não vem, que a procuram mais do que tesouros escondidos, que se alegram e se regozijam ao encontrar o túmulo? Por que é dada a luz aos que sofrem, cujos caminhos são bloqueados, que estão cercados pelas provações divinas? Minha comida se tornou gemidos profundos, meus lamentos fluíam incessantemente como um rio. O que mais temia veio sobre mim, o que mais receava aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, apenas tormento. Sinto-me destruído por dentro. Meus dias parecem mais curtos e só consigo ver a morte à minha frente. Cercado por pessoas que zombam de mim, vejo apenas desgosto em seus olhos. Clamei: diga-me o que espera de mim, Deus. Quem, além de ti, pode zelar por mim? A tristeza me envolvia a tal ponto que minha visão se turvava. Eu me via como uma sombra do homem que fora. Proclamei: meus dias chegaram ao fim, meus planos estão destruídos. Meus 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar tentaram me consolar. Como verdadeiros companheiros, procuraram fortalecer-me em meio à adversidade. Contudo, expressaram suas opiniões sobre o porquê do sofrimento humano, sugerindo que minhas provações eram consequências de erros cometidos. Eles insistiam que eu reconhecesse minhas falhas e me arrependesse, na esperança de que, assim, fosse novamente abençoado por Deus. Elifaz insinuou que meu sofrimento era consequência de algum pecado, aconselhando-me a buscar a misericórdia divina. Bildade e Zofar compartilharam a ideia de que eu deveria ter cometido algum mal para merecer tal retribuição divina, recomendando uma conduta mais virtuosa. Bildade chegou a sugerir que meus filhos eram responsáveis por sua própria ruína. Zofar, por sua vez, questionou: ficarão sem resposta a essas muitas palavras? Esse falador será justificado? Suas palavras vazias calarão os outros? Quem o repreenderá por zombar? Ele me confrontou, dizendo: você diz a Deus: sou puro em minhas convicções, limpo aos seus olhos. Oh, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele revelasse contra você os mistérios da sabedoria, que tem sempre 2 lados. Saiba que Deus negligencia até mesmo alguns dos seus pecados. Sem dúvida, Ele percebe os enganadores, e ao ver a iniquidade, não a ignora. Mas se você se voltar sinceramente para Ele, estendendo suas mãos, se purificar seu coração do pecado e não permitir que a maldade habite em você, então você erguerá seu rosto sem mancha, firme e sem medo. Sua aflição será esquecida como águas passadas. Eles interpretaram minhas adversidades como punições diretas do castigo divino. No entanto, eu sempre respeitei a Deus e me desviei do mal. Houve um momento em que perdi a paciência com eles. Retruquei: certamente vocês são a essência da sabedoria, e com sua partida ela se extinguirá. No entanto, também possuo discernimento. Não sou inferior a vocês. Quem não conhece essas verdades? Tornei-me um objeto de escárnio para meus amigos, mesmo sendo um homem que clamou a Deus e foi ouvido, um mero motivo de riso, apesar de íntegro e inocente. Mas meu desejo é falar diretamente com o Todo-Poderoso e apresentar minha causa diante de Deus. Contudo, vocês me acusam falsamente com suas mentiras. Agem como curandeiros incapazes de oferecer alívio. Seria mais sábio da parte de vocês permanecerem em total silêncio. Essa seria a verdadeira demonstração de sabedoria. Prestem atenção ao que tenho a dizer. Ouçam atentamente o apelo de meus lábios. Vocês se atreveriam a falar injustamente em nome de Deus? Representariam Ele com desonestidade? Defenderão a causa divina de maneira parcial? Acham que, ao serem examinados por Ele, conseguiriam enganá-lo como a um ser humano qualquer? Sem dúvida, Ele exigiria explicações se percebesse qualquer favoritismo oculto de sua parte. A majestade dele não os intimidaria.
o respeito por ele não o sobrecarregaria? Mesmo que ele decidisse me tirar a vida, continuaria a confiar nele. Ainda assim, apresentaria minha defesa diante dele. Isso, por si só, já seria a minha salvação, pois um culpado não se atreveria a se apresentar diante dele. Com minha defesa pronta, estou convicto de minha justificação. Há alguém que possa me acusar? Se houver, preferirei o silêncio e a morte. Peço apenas duas coisas a Deus, e então não me esconderei de sua presença, que ele retire sua mão pesada sobre mim e cesse com os seus terrores. Que ele me convoque e eu responderei, ou permita que eu fale e ele me responda. Quais são meus erros e pecados? Estou disposto a encarar e questionar a Deus, pedindo que ele revele minhas falhas e transgressões. Deus, por que escondes tua face de mim, tratando-me como um inimigo? Limitas meus movimentos com grilhões, observas cada um de meus passos, marcando até o lugar onde meus pés repousam. O sofrimento tornou-se insuportável, e agora estou amargo, inquieto e temeroso. Condeno a injustiça de um Deus que permite aos maus prosperarem enquanto eu e tantos outros justos sofremos. Desejo desafiar Deus e expressar meu protesto, mas ele parece fisicamente inalcançável. Eu disse aos meus amigos, com Deus como minha testemunha, que não me deu justiça e tornou minha vida difícil. Enquanto eu estiver vivo, enquanto tiver o sopro de vida que Deus me deu, não falarei coisas erradas nem mentirei com minha língua. Eu nunca admitirei que vocês estão certos, até meu último suspiro. Manterei minha honestidade. Vou manter minha inocência e nunca desistirei dela. Minha consciência não me culpará enquanto eu estiver vivo. No final, foi o próprio Deus quem interveio. Defender-se em uma situação tão difícil é realmente complicado. O que realmente causou o meu sofrimento? Principalmente foi físico. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, muito cansado, esgotado e sofrendo com dores agudas. Meu sofrimento também afetou minha vida social. Devido ao meu péssimo estado físico e porque todos sabiam das coisas ruins que me aconteceram recentemente, acabei sendo deixado de lado pela sociedade. As pessoas me evitavam, preferindo seguir outro caminho a falar comigo, enquanto eu estava deitado em um monte de cinzas na borda da vila. Até as crianças zombavam de mim. A dor era tão intensa na mente quanto no corpo. Enfrentava um tormento mental por não conseguir entender por que essas coisas terríveis estavam acontecendo comigo, especialmente porque nada do que eu tinha feito antes parecia justificar tais eventos. E talvez o pior de tudo, o sofrimento era também espiritual. A dor na minha alma era a mais forte de todas, sentindo-me abandonado por Deus. Essa dor era muito forte e profunda. O sofrimento se agrava quando achamos que Deus nos esqueceu e não está nos dando atenção. Mas quando consegui falar com Deus, as coisas não foram como eu imaginei que seriam. Pedi a Deus 36 vezes para me dar uma resposta. Meu pedido foi atendido. Então Deus falou comigo perguntando: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um guerreiro. Eu te questionarei e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem definiu as medidas dela? Você deve saber. Quem estendeu a linha de medir sobre ela? Onde estão fixados os seus fundamentos? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas matutinas cantavam juntas e todos os seres celestiais bradavam de alegria? Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre, quando o vesti de nuvens e o envolvi em densas trevas, quando fixei os seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui você pode vir, mas não mais longe. Aqui é onde suas ondas orgulhosas param. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar?
para que ela pudesse segurar a terra pelas extremidades e sacudir os ímpios para fora dela. A terra toma forma como o barro sob um selo. Suas feições se destacam como um manto. Pode aquele que contende com o Todo-Poderoso corrigi-lo? Que aquele que acusa Deus responda: eu disse ao Senhor, sou indigno, como posso responder a ti? Colocarei a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não falarei mais. Então o Senhor respondeu: você invalidaria a minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como o de Deus, e pode a sua voz trovejar como a dele? Então, adorne-se de esplendor e glória, vista-se de honra e majestade. Desperte a sua ira contra os arrogantes e humilhe-os. Abaixe os olhares altivos, esmague os ímpios onde estão, enterre-os juntos na poeira, envolva suas faces na escuridão. Então, reconhecerei que a sua própria mão pode salvá-lo. Olhe agora para o behemote que fiz junto com você e que come capim como o boi. Veja a força que tem em seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele é a primazia das obras de Deus. Apenas seu Criador pode se aproximar dele com sua espada. As colinas produzem alimento para ele, onde todos os animais do campo se divertem. Ele repousa sob os lotos, oculto entre os caniços e o pântano. Pode alguém capturá-lo à vista ou prender seu nariz com um laço? Eu me ajoelhei e falei: sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certamente, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Você disse: escute agora, e eu falarei. Eu te questionarei, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, desprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor exigiu que meus amigos ofertassem um holocausto e que eu intercedesse por eles, pois não haviam falado a verdade sobre ele. Nas 2 ocasiões em que Deus falou comigo, foi durante uma tempestade, enfatizando sua majestade como o Criador de tudo. Ele enumerou suas obras magníficas de criação e sustento do universo, questionando minha capacidade de igualar tais feitos. O Senhor concluiu indagando se eu estava em posição de julgá-lo, destacando a presunção de exigir explicações dele. Eu me senti profundamente envergonhado diante do poder de Deus. Acabei sendo defendido. Meus amigos, por outro lado, foram repreendidos por Deus porque falaram coisas erradas sobre mim. O interessante é que nas 2 vezes que Deus interveio, ele não respondeu diretamente às minhas perguntas. Eu intercedi por meus amigos e o Senhor não só melhorou minha situação, como também me deu o dobro do que eu tinha antes. Todas as pessoas que me conheciam anteriormente vieram me ver, me consolar e me dar presentes. Cada um trouxe uma moeda de prata e um anel de ouro. Deus fez com que a segunda parte da minha vida fosse ainda melhor que a primeira. Eu terminei com o dobro de ovelhas, camelos, bois e jumentos do que tinha antes. Eu, Jó, espero que minha história inspire e abençoe sua vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, saiba que ainda há tempo. Faremos uma breve oração para finalizar nossa mensagem. Senhor, diante da imensidão do universo e das provações que enfrentamos, nos ajoelhamos, não em sinal de derrota, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que, por mais tempestuosas que sejam nossas jornadas, há uma força maior guiando-nos para além da dor, rumo à redenção. Que possamos olhar além das adversidades,
vendo nelas não o fim, mas o início de uma nova história de triunfo e bênçãos dobradas. Que a fé seja a bússola que nos orienta quando o caminho se torna intransponível, e a esperança, a luz que brilha mais forte na mais profunda escuridão. Que tenhamos a coragem de Jó, a paciência para esperar pela tempestade passar e a sabedoria para entender que, após a prova, vem a vitória. E que no fim de nossa jornada possamos dizer com corações gratos e almas fortalecidas que valeu a pena cada desafio, pois foi através deles que encontramos nossa verdadeira força e propósito. Amém e amém. Depois dessa linda mensagem de coragem e sabedoria, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Até o nosso próximo encontro. E por fim, leia a Bíblia. O Rei está voltando.